Com a morte do rei Jorge V no Reino Unido em 20 de janeiro de 1936, o seu filho primogênito assumiu o trono com o título Eduardo VIII. Porém, ele não ficou muito tempo no poder. No dia 10 de dezembro daquele mesmo ano, o rei Eduardo VIII abdicou o trono. E a razão da renúncia a uma das mais poderosas posições do planeta foi o amor. Eduardo VIII havia se apaixonado por Wallis Simpson, uma socialite americana que estava no processo de conseguir o seu segundo divórcio. Após ele ser declarado rei, Eduardo VIII expressou o seu desejo de fazer de Wallis Simpson sua esposa e rainha do Reino Unido, assim que o divórcio dela fosse declarado. A ideia provocou uma onda de protestos da família real, dos políticos e da igreja anglicana. Como alguém como ela pode ser a rainha do Reino Unido? Questionavam todos. Segundo os críticos, ela não era digna de tal posição. Após muitas negociações, reuniões e propostas, em 10 de dezembro de 1936, Eduardo VIII tomou uma decisão drástica, a de abrir mão do trono em nome do amor. A partir daquele dia, o seu irmão mais novo, Jorge VI, assumiu o trono do Reino Unido. Segundo Eduardo VIII, ele seria incapaz de carregar o peso da coroa sem ter ao seu lado a mulher que amava. Essa não é a única história de amor registrada que relata alguém abrindo a mão de um trono por alguém indigno. Existe uma história de amor mais profunda e mais bela. Existe um ato de amor mais incompreensível, indescritível, incomparável. A mais bela história de amor se encontra nas páginas do livro que tem persistido aos anos e séculos, a Bíblia. E um dos vislumbres desta história de amor se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O sacrifício de Jesus é a maior evidência do amor de Deus para conosco. A luz que resplandece da cruz de Cristo é capaz de dissipar qualquer sombra de dúvida que Deus é amor e que Ele nos ama de forma incondicional. Ao contemplarmos a cruz, visualizamos de forma clara, desvendada e íntima o coração de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus o Pai foi revelado na morte de Cristo Jesus. E esta verdade, a do amor do Pai, precisa ser entendida para que possamos ter uma verdadeira compreensão do sacrifício expiatório de Cristo. Jesus não entregou a sua vida para apaziguar, acalmar o seu Pai ou para induzi-lo a nos amar. Desde o início, foi o amor divino que concebeu o plano do sacrifício expiatório e da salvação. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo têm trabalhado harmoniosamente para concretizar o plano da salvação. Sabe, não existe nada em mim ou em você que mereça o amor de Deus. Ao apóstolo Paulo escrever em Romanos 5,8 sobre a nossa real circunstância, a de sermos pecadores, ele apresenta uma profundidade, uma dimensão totalmente diferente do amor de Deus. Tal amor foi manifestado mesmo sendo nós pecadores. O que isso significa? O pecado é o resultado da nossa decisão de dizer não ao amor de Deus. Esta decisão nos separa de Deus, nos leva a ir contra Ele. O pecado é uma rebelião aberta contra o amor de Deus. Porém, apesar do nosso antagonismo, nossa oposição a Deus e ao seu amor, Ele decidiu erigir um monumento na história, um marco, para que todo ser humano pudesse compreender que Deus é o próprio amor e que Ele nos ama de forma incondicional.
Não há nada que você ou eu possamos fazer para que Deus deixe de nos amar. E tal verdade levou o apóstolo Paulo a escrever mais adiante em sua carta aos Romanos a seguinte pérola: porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o voo 225 da Northwest Airlines caiu logo após decolar do aeroporto de Detroit, em 16 de agosto de 1987, havia somente uma sobrevivente entre as 156 pessoas a bordo. Uma pequena menina de apenas 4 anos, chamada Cecília. Cecília sobreviveu porque quando o avião estava caindo, a sua mãe rapidamente soltou seu cinto de segurança e se ajoelhou diante de sua filha. Ela envolveu seus braços e corpo ao redor de sua pequena princesa, tentando assim protegê-la. Por amor, aquela mãe estava disposta a fazer qualquer coisa para que a sua filha estivesse segura. O seu último ato foi uma expressão de seu amor. E tal ação garantiu que a pequena Cecília sobrevivesse ao terrível acidente. Nesse terrível acidente chamado pecado, Deus agiu. A sua ação foi motivada unicamente pelo amor. Amor por mim e por você. Através da maior expressão do amor divino, o sacrifício de Jesus, Deus o Pai nos envolve com seus braços de compaixão. O seu objetivo é um só. Ele deseja que você viva. Qual será a sua resposta diante de tal declaração de amor? Diga sim a esse amor orando comigo. Pai, o que dizer diante de tal amor? Como agradecer pelo sacrifício de Cristo? A única palavra que me vem à mente neste momento é sim. Sim, eu aceito o teu amor. Que o sangue de Cristo possa me purificar e me transformar a cada dia. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Lembre-se, na cruz há palavras de esperança. Agarre-se nessas palavras e viva com esperança.